recebendo hoje, para uma rodada de entrevistas que nós temos feito com prefeitos da região, a prefeita de Bauru, Tudo bem? Como Suelen vai? Rosim. Obrigado por aceitar Imagina. o nosso convite. Eu que Suelen, agradeço o convite, prazer estar aqui com vocês. esse ano nós não tivemos tanto perrengue com chuva, né? Ainda não. Mas ainda nem por isso exato. deixamos de fazer. O que tem sido implementado pela cidade diante até desses acontecimentos do litoral norte para amenizar o que é grave na cidade de Bauru? A gente tem problemas crônicos em Bauru com relação à drenagem e o nosso maior impacto tem sido as pequenas obras de drenagem espalhadas na cidade, porque grande parte dos bairros fizeram um asfalto e muitas vezes não fizeram as galerias de drenagem. Então, o nosso maior desafio quando a gente tem pontos de alagamento em bairros é justamente resolver esses problemas. Uma grande obra que a gente está fazendo que vai envolver drenagem, a gente teve no ano passado uma grande dificuldade com isso, a região do Rosa Branca, uma obra de quase 10 milhões de reais que a gente está em curso, nós estamos executando. Nosso desafio ainda é a Avenida Nações Unidas, que é uma obra um pouco mais extensa, de quase 500 milhões de reais aproximadamente. Então, a gente tem estudado uma forma de conseguir esse recurso financeiro, esse montante, para a gente, pelo menos no nosso mandato iniciar. O dinheiro é o principal impeditivo? Nações Unidas, eu diria que sim, o financeiro ele é o principal, porque hoje é uma obra extensa, uma obra que envolve toda a drenagem, não só da Nações, mas nas ruas paralelas, que você vê, são duas descidas, né, tudo cai nas Nações Unidas. Então, acho que essa é a única pendência que nós estamos caminhando para solucionar, pelo menos iniciar, porque é uma obra que, além de ser uma obra cara, é uma obra bastante extensa. Fora isso, as obras de microdrenagem a gente vem executando pela nossa própria Secretaria de Obras em alguns pontos da cidade. Como eu disse, o Rosa Branca vai ser de maior impacto ali. Começamos no ano passado, até julho, acredito, julho, agosto, a gente finaliza essa região e vai resolver um problema grave que nós tínhamos lá. E as microdrenagens, que são de diferentes pontos da cidade que a gente tem esses registros, né? Mas o nosso maior desafio ainda é Nações Unidas e eu espero começar isso no nosso mandato. A gente está trabalhando para isso. Então tem que ter um planejamento, inclusive financeiro, porque é uma obra bastante cara. Água não é problema, a gente compreende como bênção. Que quando falta... É mais complicado, né? E tem faltado. Nós temos enfrentado, assim, constantes problemas com o abastecimento. Temos que andar atrás ou dá para o DAE, dá para a administração se antecipar com investimentos para fazer o remanejamento, por exemplo, que é tão já dito da região que é suprida pelo Batalha. Se pudéssemos nós abrir a torneira de um poço para suprir essa região, não ia ser tão grave, 6, 7 dias sem água. Esse de interligação, projeto, sai do papel algum dia, senhora? Nossa, saiu muitas coisas ao longo desses nossos 2 anos de mandato. Que nós sabíamos que o planejamento de falta d'água em Bauru é um problema histórico, ele vem de um planejamento anual. Então, foram poços que foram religados, que não estavam em funcionamento. Inauguramos, estamos indo para o 4º a 5º poço, tem um em perfuração, o outro já dando início também. A nossa dependência do Batalha, que chegava a quase 45%, já tivemos uma diminuição, tá em aproximadamente 22%, se não me falha a memória, mas hoje eu diria que 22%, 25% da população ainda depende do Rio Batalha, e o nosso desafio é diminuir cada vez mais esses números, mas isso tem sido feito a longo prazo. Vila Dutra, fizemos inauguração de um reservatório, tem um segundo sendo construído também, 2 poços em andamento, da Vila Falcão para entregar ainda dentro desse mês, finalzinho desse mês, começo do mês de março. Então foram grandes investimentos feitos na falta d'água. Só que logicamente que você não vai conseguir fazer nesses 2 anos todo um planejamento que tem que ser feito em 4 a 5 a 6 anos, que acabam sendo a longo prazo. Você tem o tempo de licitação, você tem o tempo até mesmo de viabilizar onde esses poços vão ser perfurados. Uma outra obra em andamento, a gente está em fase de levantamento dos custos, indo para a licitação, que é a questão da ampliação da reservação do Rio Batalha, uma obra que está na casa de 6 a 7 milhões de reais mais ou menos, é uma obra que a gente quer começar esse ano ainda. Então, todas essas ações em conjunto vão trazer resultados que a população espera. Então, eu falo sempre assim, eu não me comprometi eu não tenho como tratar um mandato de 4 em 2 anos. Então, a gente tem feito o máximo possível para diminuir essa dependência, mas ainda está acontecendo.
Tivemos um investimento de 15 milhões de reais na telemetria, que vai monitorar todos os nossos postos. A gente tinha queimas de bomba com muita frequência. O DAI não trabalhava com bombas reserva, passou a trabalhar. Foram 20 bombas reservas, então para acontecer o da bomba queimar, a gente já tem uma resposta mais rápida. Além desse investimento que vai colocar nas mãos do Departamento de Água e Esgoto a condição de mapear a cidade de uma forma muito mais rápida. Evitar os furtos, que a gente acontecia inúmeras vezes, as queimas. Então, esse conjunto de ações é que tem nos trazido alguns resultados. Tanto é que quando a gente assumiu, a gente passou quase 5, 6 meses em rodízio. Foi uma época muito difícil. Eu passava a rotina com caminhão-pipa nas ruas para atender a população. Esse ano de 2022, a gente enfrentou o rodízio, mas foi um curto espaço de tempo, perto do que a cidade estava acostumada. Então, são várias das ações que vão trazer resultados. Lógico que a gente gostaria que os resultados fossem a curto prazo, mas existe um processo dentro da legalidade na Prefeitura e no Departamento de Água e Esgoto que a gente não tem como passar. Para você ter ideia, para evitar a falta d'água do ano passado, nós tínhamos colocado para licitação, mas o processo licitatório falhou, não teve uma empresa interessada, então acabou atrasando 3, 4 meses do início das obras desse poço. Então a gente teve um gargalo de falta d'água ali. O que a gente está fazendo dentro do nosso mandato, com toda a equipe envolvida, é para que a gente consiga entregar um departamento de água e esgoto que tenha a falta d'água pontual, que é porque queimou a bomba, mas não porque a gente tem uma dependência exclusiva do Rio Batalha. Então, são ações que a gente tem tomado aí desde o primeiro dia. Essas questões burocráticas, recentemente, mais uma veio à tona, quanto à contratação de instituições particulares de ensino para absorver o público infantil, as crianças que precisam de creche. Uma só que pleiteou, se interessou. E é o papel que vai continuar impedindo que essas crianças tenham escola? Quais os prédios públicos que já dá para a prefeitura, mesmo tendo carimbo, papel, assinatura, né, colocar essa criançada onde ela precisa? É a nossa prioridade né, sempre. Com relação ao apoio da iniciativa privada nas creches, era um modelo que até então nós não tínhamos aplicado em Bauru. Então, foi realmente um start inicial nosso, que não ia resolver 100%, mas faz parte de uma série de medidas. Então, eu falo, como que vocês têm trabalhado para sanar a falta de vagas, a questão principalmente... de não ter funcionado, é importante a gente também, desculpe lhe interromper, entender, né, que vai do interesse das empresas, as escolas particulares. Para mim, não compensa. Né? Não são elas obrigadas a participar. O poder público se prontificou a fazer daquela maneira. E aí há esse descombinado. Há esse entendimento, na verdade... Mas há que se ter pressa, porque essas crianças não podem continuar do jeito que estão. São 3 ações específicas: ampliação de escolas, reformas e construção de novas. Nós temos 2 unidades para serem entregues agora, outras 4 construções que eu startei em 4 regiões diferentes da cidade. Nós fizemos ano passado investimento também em prédios que vão resultar na ampliação de vagas para as nossas crianças. Além disso, você tem uma ampliação junto às organizações sociais que já participam do governo, elas já são as nossas conveniadas. Então, nós tivemos, inclusive, reunião recente para que elas tenham desejo de ampliar e a gente tem tentado equacionar para que, de fato, compense para essa organização ampliar mais vagas para a gente, porque financeiramente é mais viável para ela. Então, a gente fez uma reunião com eles nesse sentido e, além disso, as vagas privadas, que é você adquirir na iniciativa privada essa vaga para as nossas crianças. São 3 ações que estão trabalhando de forma simultânea. Então, o pessoal falou, o fato de não termos tido organizações sociais interessadas, isso prejudicou? Eu falei, não, lógico que a gente gostaria que mais estivessem interessadas, não apenas uma, mas isso não é apenas uma das ações, só ela não será suficiente. Então, as construções e ampliações das unidades é que vão, de fato, conseguir resolver essa questão dos déficits das vagas. Em que momento nós estamos? Em conversa com as conveniadas que já nos prestam esse serviço, para saber quais delas teriam condições de receber mais alunos. E para isso a gente tem que fazer uma compensação financeira. Então nós estamos trabalhando juridicamente como faríamos essa compensação financeira para que elas tenham condições de ampliar as salas de aula, né? Porque hoje a gente paga a renda per capita por aluno
né? E a gente quer ampliar isso para que ela tenha condições de receber mais crianças, justamente para a gente conseguir uma resposta mais rápida, fora as unidades que estão sendo abertas. Para aumentar esse valor de repasse é preciso de anuência do Legislativo ou é uma atribuição só do Executivo? A gente no caso, você como prefeito? passa pelo Legislativo, né? Todo esse processo é informado ao Legislativo. A gente já tinha feito um aumento significativo e a nossa ideia é ampliar um pouco mais. Então, nós vamos trabalhar estamos trabalhando em todas as frentes, porque criança não espera, os pais precisam, é uma grande deficiência que Bauru tem e que a gente tem um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público de 2015, ou seja, de 2015 para cá, a cidade vem discutindo a questão do déficit de vagas. E a minha missão, a missão da nossa equipe, é equacionar isso quanto antes. Fazer, exatamente. Então, a gente tem escolas vão ser inauguradas em construção, outras 4 regiões que a gente tem uma demanda muito grande. Construção de novas escolas e retomada de 3 obras que estavam paradas porque tiveram problemas com as construtoras, que é uma região que a gente tem aí uma grande dependência, né? Região ali do entorno do Ferradura Mirim, né? Aquela região que tem uma busca maior de vagas. Então, essas, inclusive, a gente deve ir para a licitação, a retomada dessas obras em março. Vera Lúcia, na região do Nova Esperança, finalizando um projeto de telhado, a gente licita a obra por completo, então é mais uma unidade que a gente tem a oportunidade de retomar as obras. E assim a gente vai tentando equacionar ao longo desse ano. Tentando equacionar, a saúde também gerou calos nos sapatos de Suelen Rosinha, acredito. Acho que não tem uma pauta só, né? UPAs, contrato com determinada empresa que vem e não atende aqueles requisitos, e não é requisitos administrativos, é o que merece a população bauruense, nada além da excelência. Mas há um atravancamento de tirar o paciente que está na UPA, mas precisa de uma especialidade no hospital e não aparecem vagas no estado, sendo que a gente está com o hospital pronto, esse da USP. Em que pé que está, né, a ativação de todos os leitos? Porque de pouquinho a conta-gotas... Nós fizemos reunião recente com o secretário estadual de Saúde. E ele traz um significado, né, de tirar essa sobrecarga das UPAs. Exato. Eles vêm discutindo um plano de regionalização na saúde, justamente para poder diminuir o impacto dos grandes hospitais, como Bauru, por exemplo, e você ter a participação também de outros municípios nessa questão que envolve leitos, né? A gente fala que na saúde, muitas vezes, quanto mais leito você abre, mais tem necessidade. E a gente sabe da prioridade para a saúde. Então, o que a gente tem discutido? Maior vazão desses leitos. Há uma expectativa de abertura de 30 novos leitos no Hospital das Clínicas e a gente espera que isso aconteça o quanto antes. Houve um pedido da minha parte, da nossa, que haja uma maior agilidade nessa abertura definitiva do Hospital das Clínicas. Outros 15 leitos de saúde mental previstos para o Manuel de Abreu, que também é bastante significativo. Então, isso tudo foram informações que foram nos confirmadas e justamente para a gente evitar as internações. Eu tive no Geisel durante esse feriado, fiz uma visita, a gente tinha alguns pacientes esperando por internação, mas também tínhamos uma porta bastante cheia, né? Muita gente fazendo as suas consultas, febre, dor de garganta, virose, então tem um volume muito grande. Nas nossas unidades de urgência e emergência, mas a gente precisa que o Estado dê maior vazão a essas vagas. Então, tem sido um compromisso do governo do Estado, a gente tem trazido essa pauta como uma pauta prioritária, porque abrir a conta-gota nos cria um grande problema. A gente tem dias 50 a 60 pessoas esperando e o poder do prefeito se encerra ali. Agora o Estado precisa abrir essas vagas. E houve um compromisso que essa abertura seja uma abertura numa velocidade que a população merece, né? Porque a gente fica com o pessoal 5, 6 dias esperando por uma vaga num hospital e a gente transforma as nossas UPAs em hospitais. E aí você acaba vendo as imagens que o pessoal vê, UPA sempre muito cheia, os próprios servidores extremamente cansados, porque acabam tendo que dar ao nosso paciente em Bauru o atendimento que deveria ser dado no hospital. Eu falo, esperar num corredor de hospital é uma coisa, esperar dentro de uma unidade de urgência e emergência deixa a família ainda mais preocupada, porque você está numa estrutura que é uma estrutura limitada, não é uma estrutura de alta complexidade. Então, a gente vem discutindo isso. Um outro ponto que eu acho que é importante até aproveitar que a gente está aqui para ressaltar é com relação ao apoio que a gente tem tido de organizações sociais nas contratações para suprir a demanda de servidores da nossa prefeitura. Hoje,
corpo médico de grande parte das nossas UPAs são feitos com parcerias com organizações sociais, com fundações. Então, como que o poder público faz? A gente precisa contratar novos médicos, a gente contrata por meio de um chamamento público, que foi o que aconteceu recentemente nas nossas unidades estendidas, e a gente repassa esse recurso público para a fundação, para a organização, para que ela supra a nossa demanda de RH, ali para toda essa estrutura. Só que a prefeitura envolve dinheiro público e a gente tem as nossas responsabilidades. Um dos grandes desafios nossos no início da gestão era o plantão dos médicos. Hoje essa realidade, hoje nós temos equipe completa, quadro completo nas unidades de urgência e emergência. Estendemos a saúde básica, as unidades estendidas são 3. O meu objetivo até o final de 2023 é que das nossas 24 unidades de urgência, de unidades básicas de saúde, que a gente consiga pelo menos metade delas funcionar das 7 da noite até as 11 horas, para que a gente consiga potencializar a saúde básica e ver um número menor indo na urgência e emergência. Então, quando a população é atendida de forma preventiva, você acaba minimizando os impactos lá na alta complexidade. E esse é um dos nossos desafios de mandato. Então, são 3 unidades estendidas das 7 até as 11. Objetivo até o final de 23, a gente ter metade das unidades básicas de saúde funcionando em horário estendido, para que o pessoal consiga fazer a vacinação, tem uma febre, né, uma dor de cabeça, fazer a sua consulta preventiva com o médico. Eu acho que isso sim a gente vai começar a repensar de modo geral a saúde em Bauru, para que a reclamação seja mínima e pontual e não diária, né? E esse tem sido um dos grandes desafios. Por que a estação de tratamento de esgoto parece um nó cego em corda molhada, Suelen Rosim? Olha, eu diria que nós estamos no melhor momento da estação, que as coisas estão caminhando, né? Quando a gente assume, eu também imaginava, inclusive foi uma das promessas. Não no canteiro, né? Não no canteiro, mas nos bastidores, né, no que tange a parte jurídica e na parte de retomada dessas obras. Nós optamos pela concessão da estação de tratamento de esgoto justamente para dar uma velocidade maior. Nós tínhamos 2 formas: fazer um modelo de licitação comum, pegar todos os projetos que já estavam na base, né, de dados à prefeitura e licitar novamente para uma outra empresa. Nós teríamos um grande risco de uma empresa assumir e falar que os projetos não serviam para terminar e dar finalidade à estação. Abriu-se uma oportunidade junto a uma portaria do governo federal que nos deu a opção de fazer a concessão. Então, a mesma empresa que termina a obra é a empresa que opera. Lógico que isso vai passar pelo crivo dos vereadores, ainda dentro desse primeiro semestre. A gente espera encaminhar isso para a Câmara e lançar esse edital dentro de 23 para a retomada das obras, que aí nós daríamos uma velocidade maior. O meu desejo, o nosso desejo, a gente tem trabalhado muito para isso, é para que a gente tenha canteiro de obras, a obra retomada. Esse é o nosso maior desafio. Por que demorou tanto, prefeito, ao longo desses 2 anos? Porque quando a gente assume, se imagina que tínhamos 45% da obra concluída e as coisas iam caminhar e está tudo certo. Tiveram inúmeros problemas, fissuras na obra, problemas com a construtora. Nós interrompemos esse contrato e passamos, ao longo dos últimos meses, levantando o que precisa concluir da estação. A gente vai licitar o quê, né? Fizemos todo um levantamento do que precisaria para concluir a obra. Diante desse levantamento, saiu a portaria e nós encaminhamos isso junto a uma concessão. Existe uma fundação que já está fazendo todos os estudos, eles teriam 4 meses para entregar, já passou-se 1 mês. Entre 2 meses e meio, mais ou menos, eles entregam para a gente um modelo de concessão, toda a modelagem da concessão da estação, e aí a gente encaminha o projeto de lei à Câmara, na sequência lança o edital. Acho que a gente já venceu essa primeira etapa, que é iniciar os estudos. Então, hoje eu posso não ter canteiro de obra, não posso ter gente no canteiro de obras por enquanto, mas já existe uma equipe técnica trabalhando na finalização dela, para que em 24 a população consiga enxergar a ET sendo aí uma realidade, ou as obras aí a todo vapor, que eu acho que é o desejo de todos nós. Terminadas e em funcionamento, né, a estação de tratamento de esgoto, como tantas outras, né, que são as obras na educação, na área de saúde. Suelen Rosim, muitíssimo obrigado. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui e até a próxima. Prazer. Isso, um ótimo 2023. Amém, para nós. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau. Estamos nós com esses espaços, né, para sabermos dos passos que serão dados pelas nossas cidades nesse ano que começa hoje, né? Para muita gente. Ei, Rodrigo, eu falo feliz ano novo, não, eu estou num borocochô danado, né? Lava o zóio, tira a remela, vamos trabalhar amanhã, tem mais emprego, amanhã traremos oportunidades no mercado de trabalho.